noite, tudo bem? O canal aí Tadeu de República. Satisfação aí retornar aí depois de um bom tempo aí afastado, né? Que era um teste, mas sempre tive vontade de começar o canal. Acho que agora a gente vai aí, né? Sempre, nunca é tarde para recomeçar ou começar, depende de cada um. Tá? A gente hoje aí, diariamente, aí, se eu puder, eu vou comentar uma questão aí, tipo, isso, tá? A gente vai hoje aí, vai comentar a primeira questão, né? Dessa prova aqui que foi da CGU de 2006 para análise de finanças e controle, né? Então, você expedita aqui, né? É, primeira pergunta aqui, né? Falava que a política fiscal é um instrumento importante que tem de capacidade para afetar os quatro objetivos básicos da política econômica, que são crescimento do produto interno bruto, controle da inflação, equilíbrio externo e distribuição da renda. Em relação à política fiscal, não se pode afirmar que, tá? Vamos comentar aqui que além de finanças públicas envolve muita questão da parte de finanças, macroeconomia. Então a gente vai ter algumas expressões aqui, né? Os economistas aqui vão entender, mas isso é uma coisa tranquila aí que o pessoal de qualquer área aí pode aprender facilmente, tá? E é o dia a dia, né? Também está no debate público aí que a gente acompanha na mídia. A curto prazo, a política fiscal interfere no nível de produção de economia, tanto por mediação direta do gasto público, como indiretamente, via tributação. Claro que é verdadeiro. Vamos lá. Por quê? Deixa eu ver aqui o que acontece. É que o gasto público, né? Ele tem o poder do que acontece. O governo aumenta o gasto público. Naturalmente, né, o PIB ele tende a aumentar, né? Porque você injeta, nesse caso, demanda por bens e serviços que o governo demanda e você tende no curto prazo é, aumentar a demanda da economia. E a tributação também, por quê? Porque nesse caso, menor tributação, menor a propensão a consumir, né? E nesse caso também você impacta negativamente na renda. Agora, perdão aqui, gente. É sempre bom aqui, né? Vou repetindo aqui, né? Agora acertando os símbolos, né? Tributos, nesse caso, né? É, aumenta o tributo, menor consumação para consumir e, consequentemente, o PIB ele tende a reduzir. Agora, se for o contrário, menor tributo, maior consumo e maior PIB, certo? Então, com isso, pode-se afirmar que a política fiscal não impacta, sim, na produção da economia, no PIB, na economia como um todo, certo? Aí vamos para a segunda. A longo prazo, a política fiscal é importante no sentido de disponibilizar recursos para investimento que pode ser públicos ou privados? Afirmativo. Por que que acontece? A partir do momento que o governo ele dispendia tem um gasto que, nesse caso, o gasto público, né? Como a gente sabe, quando vê a questão de orçamento, ele vai tanto para consumo do governo como para investimento do governo. Então, nesse caso, o governo, nessa parte, ele aumenta. A gente pode ver que ele, nesse caso, criando estradas, rodovias, ferrovias e outras ações de aumentar a infraestrutura no país, ele impacta positivamente na formação bruta de capital fixo da economia como um todo. Ao contrário que também, a partir do momento que o governo ele tende a ter uma tributação mais baixa, em tese, eu entendo que tributos mais baixos, você aumenta a propensão a investir, a poupar. Por sua vez, como eu tenho maior disponibilidade de recursos, também eu vou ter maior possibilidade de investir e também aumentar a formação de capital bruto da economia. Então, é verdadeiro também que a política fiscal ela pode interferir tanto pelo setor público mesmo quanto pelo setor privado. Certo, gente? Aí vamos para a terceira pergunta. Ele diz que a política fiscal pode afetar a distribuição de renda do país pelo gasto público, né? Dirigindo as classes com menor poder aquisitivo e o lado da arrecadação por meio do sistema tributário progressivo. Vamos lá.
como envolve finanças públicas e macro também, né? Vou usar aqui como referência o livro do Fábio Viajando na Cláudia Lenz, né? A terceira edição dele, né? A gente relembra lá pela página 12 ou página 13, se não fala a memória, está aqui. Lembre-se que o gasto público ele tem três funções, né? A interferência do governo, né? A função alocativa, ou seja, a questão de determinação de quantidade de bens e o nível de contribuição do consumidor, né? Nesse caso da alocação de recursos. Distributivo, que é justamente o que a gente está apontando aqui, né? Governo, com forma de equalizar a distribuição de renda, e a função estabilizadora, né? Nesse caso de intervenção na economia. Então, o que acontece? Aqui a gente vê que tem muita coisa linkada aqui, essas perguntas, a função estabilizadora. Mas nesse caso aqui, ela parte mais para distributiva. Que aí, nesse caso, a gente vê que acontece. Vamos ver o Bolsa Família. O Bolsa Família, qual é, na teoria, a função dele? Justamente permitir que as pessoas tenham um mínimo de renda para poder satisfazer suas necessidades básicas. Então, é uma forma do governo prover essa renda mínima às pessoas. Por outro lado, quando eu tenho que financiar isso também, então a tributação ela pode ser utilizada como um meio para justamente permitir fazer o redirecionamento desse tipo de renda, tá? É a visão que eu tenho dessa questão. Então, realmente, também ela coaduna da influência da política fiscal na economia. Agora sobrou nesse caso aqui, é, a gente até pulei aqui, perdão, gente, a D, que fala da questão de nível de importação e exportação, tá? Tudo ao vivo no ar, tá, gente? Não tem essa de ensaio, não. Então, a gente tem X, né, que é exportação, e mais que é importação. Que diz que a pergunta D aqui, à medida que as importações de países são determinadas pelo nível de demanda interna, o política fiscal interfere no equilíbrio externo, atuando externamente sobre o nível de demanda. Quanto maior o gasto público, menor a tributação, maior será a demanda da economia. Ou seja, a partir do momento que eu tenho gasto público na economia aumentando e eu diminuo a minha propensão a tributar na economia, automaticamente eu gero mais renda, né? Mais renda à disposição das pessoas, o governo também querendo comprar bens. Então, naturalmente, nem tudo satisfeito numa economia que se intercambia, que faz comércio, então nem tudo satisfeito no país. Então, o que acontece? Eu tenho que buscar no exterior satisfazer minhas necessidades. E com isso eu aumento minha taxa de importações. Então, realmente, a partir do momento que o governo ele aumenta a sua renda, o seu interfere ou aumentando gastos ou diminuindo impostos, fazendo ambos, e eu tenho um aumento de renda, ele automaticamente também vai aumentar a minha propensão a importar. Porque uma taxa do que a gente da renda é também satisfaz, botar um Mzinho, né? É que eu vou poder importar. Então eu aumento, ele vai ser vou ter um aumento dessa taxa de importação que eu vou acabar elevando minhas importações. Então essa é a dúvida. Então a última pergunta é que realmente vai ser que vai tender, vai responder a questão, tá? Que diz: quanto maior o montante da poupança gerado no setor público, menor capacidade de investir, maior ritmo de crescimento de produção. Falsíssimo. Uma não vai linkar com a outra. Por quê? Se a partir do momento que eu aumento, eu tenho uma elevação na taxa de poupança do país, porque as pessoas já satisfazeram, desde que elas satisfaçam todas suas necessidades, o que vai acontecer? É, vai ter mais oferta de recursos. Então, ou seja, maior oferta, com demanda menor, baixa-se os juros, né? Uma conta curta e grossa. Então, nesse caso, eu vou ter mais porque as pessoas querendo investir, setor privado querendo investir nas coisas, assim, em empreendimento, estradas, rodovias, concessões, e, consequentemente, podendo também aumentar o investimento em fábricas e, no geral, aumentando a formação bruta de capital fixo da nação aí, além das depreciações que já tem que ser repostas por natureza. E isso, na verdade, essa é a maior capacidade de investir de poupança
ela tende a elevar ao investimento. Certo, gente? Então, a gente vai colocar aqui, né, que a resposta correta é a letra E, tá bom, gente? Bom aqui que dá um filme de quadro, perdão aí pela letra, mas enfim, tem que ser, tem aqui, embora tenha informática aqui ajudando, tem que ter aquele toque, né, natural. Ainda assim, o ser humano tem que acompanhar a tecnologia, mas tem que ter aquele toque natural. Tá certo, gente? Eu espero ter ajudado aí. Agradeço a paciência e a atenção. E aí, amanhã, na próxima, aí, teremos aí mais uma questão aí para comentar, tá? Se quiser aí mandar questão, fazer pergunta, que eu publique alguma questão de. Pode mandar no e-mail que vai ter aqui embaixo aqui. Estarei pronto para responder os senhores, tá bom? Obrigado a todos e até a próxima.